Hello guys, good afternoon. How are you? Are you okay? So today we're going to finish our classes, alright? And then today we're going to study Unit 16, okay? So that's it. Let's go. The first question that I always ask you is, how are you guys? How are you feeling? Okay, what's up, right? If you want to share with us, put on our WhatsApp group, okay? So that's it. Don't forget to correct your exercises, ok? Aqui, né, tá falando para que vocês não esqueçam de corrigir, né, os deveres de vocês. Assim como eu acabei de mandar para vocês, né, no grupo, é, os exercícios da semana passada, né, da unidade 15 inteira, né, em um slide. Então, dê uma olhadinha lá, né, o gabarito direitinho, que, que também ao final dessa aula aqui, né, sobre a unidade 16, eu vou mandar também todas as questões da unidade 16, ok? Corrigidas, mas a princípio né, vocês vão fazer antes, né? Para praticar. E eu peço para que vocês corrijam, né? Para vocês terem as respostas corretas, ok? Para que vocês possam estudar direitinho, né? Para o teste para a prova, né? Que vem, tudo direitinho aí, ok? So that's it. É, então, as respostas, gente, estão nesse slide que eu mandei no grupo para vocês, ok? E a gente já vai iniciar a unidade 16. Arcia is preparing her resume. Do you know the meaning of a resume? Vocês lembram o significado de resume? Resume is the same thing of curriculum vitae. Okay? É a mesma coisa que currículo. Okay? Curriculum vitae. It's the same thing. Okay? It's the paper that we use, right, to put our information to get a job. Okay. Here I have some questions. They have some questions here on our group, on our book. Ok, no livro de vocês, na página 160, tem essas perguntas aí, né, de introdução, né, the introduction, reading comprehension. What is a resume? The language of resumes. Uh, Written exercise. Take some time to prepare your own resume. Ok? Aí nessa primeira pergunta tá falando, né? What is a resume? Aí, no caso, né, eu deixei a definição aí para vocês verem, né? E aí fala, né, a document giving details of your qualifications and work experience, ok? É um documento, né, que dá detalhes sobre as suas qualificações, né, e sobre suas experiências de trabalho, ok? Aí nessa segunda aí, no segundo ponto aí, né, the language of resumes. Aí fala brief and clear, ok? Então, o currículo ele precisa ser breve e claro, né? Precisa ser uma coisa assim, mais que dê para entender com facilidade, ok? Uma coisa breve, né? Porque você vai resumir, né, sua vida ali, sua vida acadêmica, sua vida profissional, né, em uma folha só, no máximo, né? Acho que currículo com mais de uma folha já não tem necessidade, né? Então, você tem que resumir, né? Seguir e resumir, colocar suas informações, todas essas coisas sobre sua vida, né, profissional e acadêmica em apenas um papel mesmo, ok? Ah, Continuando aí, nós temos esse texto, né, que explica também um pouquinho mais sobre resume, né, e aqui eu vou lendo, né, e as palavras que eu achar né, que forem necessárias para vocês é, descobrirem, né, eu vou descobrir, não, no caso que eu precise traduzir, eu falo para vocês, ok? Clarity and effective resumes are character- characterized by, and here we have
clarity and brevity, né? Aquilo que eu falei para vocês de ser, né, claro e breve. Most student resumes should fit on two sides of A4 paper to meet the restriction on space, cut out unnecessary words. Né, no caso aqui, tá falando para ser breve, claro, né? Que não precisa ser, né, uma coisa longa. Então, vocês não precisam colocar uma coisa, umas palavras desnecessárias. Action words. Action words give a dynamic impression of your skills and activities. Remember the 10 core competence that employers look for and try to exemplify them. No caso aqui, tá perguntando, né? Tá falando para vocês, no caso as pessoas, né? Precisam colocar as 10 coisas mais importantes, né? Das, da vida, né, delas, né? E tudo que elas acham mesmo importante para estar ali no currículo, né? Selecionar as coisas mais importantes, as 10 mais. Statements of experience. These summarize clearly and consistently what you have done in your career. Use action words and omit the personal pronoun I. Ok? Você não vai ficar escrevendo, né, toda hora I, né? Toda hora eu fiz isso e tal. Você vai escrever meio que na terceira pessoa, né? Precisa, você vai omitir, né? Isso. E você vai colocar tudo, né, que você fez na sua carreira mesmo, né? What you have done in your career, que você fez na sua carreira, né? Como eu falei, em relação a estudo e em relação, né, a trabalhos também, outros trabalhos. A resume or curriculum vitae is a record of your story and achievements and concise yet form. Comprehensive form. An effective resume does not summarize everything you have done in your life. Details of your education and qualifications are essential, but other information should be carefully selected. Provide information about past activities that demonstrate you are su- suitable uh, for activities in the future. No caso aqui, está falando que é, escolher com cuidado, né, as informações que você vai colocar no seu currículo, né, são informações essenciais, né, porém devem ser escolhidas com cuidado para que não fique um currículo, né, desnecessário, com coisas desnecessárias, né, e assim vai, ok? Qualquer outra palavra, né, que vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar também lá no grupo, ok? Que, que eu estarei vendo lá, né, todas as dúvidas que vocês tiverem. Aí aqui, né, nós temos um currículo, né, Curriculum Vitae. Lembrando que, né, aqui é apenas uma amostra, né, uma coisa só para vocês praticarem mesmo. Mas vocês não, por exemplo, quando tiver um currículo, né, vocês não colocam, né, currículo vitae aqui, tá? Aqui em cima, né? Já vão colocar aqui em cima sempre o nome de vocês, né? Um pouquinho, né, numa letra maior e mais destacada. Aí embaixo vai colocando as informações, né, que vocês têm. Aqui é só um exemplo mesmo, né? E aqui, né, vocês vão colocar the name, ok? Your name, your present address, né, seu endereço, city, state, zip code, né, cidade, estado, e CEP, phone, ok? Seus telefones, e-mail address, né? Endereço de e-mail, the object, o seu objetivo, né? The education, né? Qual, né, o grau de educação, né, de escolaridade que você tem, ok? Honors and awards. No caso aqui seria umas coisas assim, recompensas, coisas que vocês têm, entendeu? Os reconhecimentos que vocês têm. Related coursework, né?
um curso, né, que vocês tenham relacionado à vaga que vocês querem concorrer. Computer skills, né, qual é o seu nível de habilidades com com o computador, né? Você pode falar it's basic, it's intermediate, it's advanced, ok? Work experience, aí vocês vão escrever, né? Alguma outra experiência, né, que vocês tenham tido de trabalho, né? Work experience. Activities and interests. Seus interesses principais, ok? Pode ser dentro da empresa que você está, né? Indo ou não. Mas interesses, né, na sua vida, no geral. Languages. ah, Está ligado, né, às línguas que você fala, né? Por exemplo, português and English, Portuguese, English and Spanish, ok? And the references. References. Aqui vocês podem colocar, no caso também, depende, né, do lugar que você esteve, ou então, né, referência que você tenha de algum emprego anterior, coisas assim, entenderam? Aí, basicamente é isso. Vocês vão completar, né, as informações que vocês têm. Caso vocês não tenham todas, né, vocês podem inventar mesmo, tá ok? Então, para vocês praticarem isso aí, que é bom, né, para vocês praticarem para, né, também terem essa matéria aí, ok? Here I have a dialogue, right, between Marcia and Ellen, right? And as like the name of the unity, Marcia is preparing her resume. So I'm going to read now, and then if you have a question, any question about the vocabulary, you can ask me. Okay. So Marcia is at the office now, and Ellen is helping her to write her resume. Thanks for helping me, Ellen. How do I begin? First, you have to write your identification, including your full name, date of birth, address, email, and phone number. Okay, that is easy. What should I do next? You can write your you can write down your degree, relevant courses, and master's degree or PhD if you have taken them. All right. Give me a few minutes and I will be ready for the next steps. Of course. Now, what must I do? Next, you must write down your employment experience and experiences. You can mention the name of the company starting from the most recent, its address, the time you have worked there, your position, and what your achievements were. Can I give the name of Mr. Yazuma? He was my first boss, and I can give and yes, and can give me a good reference. Excellent idea. Then you can write about your skills and activities. You can say what your interests and hobbies are. Or finally, you can mention your volunteer work at the city hospital. My volunteer work? Yes. Nowadays, many companies appreciate when their personnel are involved in any kind of social work. One more then, after all, do not forget any further information such as reference, college transcripts, and a portfolio of developed work. Finally, your curriculum is ready to be sent. Thanks again. If I get this job, we can go out together for a celebration. Ok? Então, ainda nós temos, né, a Márcia pedindo ajuda, né, para a Ellen, para fazer
o currículo dela, né? Aqui, como ela fala ali em cima, né? Date of birth, né? Que é a data de nascimento. Todas essas coisas precisam estar no currículo lá. Aqui também usa assim, aqui também relacionado aos seus, como você, né? O grau de escolaridade, né? Como eu falei pra vocês. Aqui fala, né, que é bom você colocar também seu trabalho voluntário, né? Porque muita gente pode pensar, ah, não tenho experiência em uma empresa e tudo, mas aí você pode colocar, né, um trabalho voluntário que você tenha feito, um, um estágio, né, an internship, né, em inglês é estágio, a gente fala internship, e, e isso é bom, né, colocar, né, também isso nos currículos, ok? Isso ajuda muito também, muita empresa, né, valoriza isso, ok? And that's it. So guys, let's go to our exercises, okay? We have the first exercise on page 162. And then you're going to do here, you're going to look at the text and choose the best option, if it's true or false, okay? It's verdadeiro ou falso, okay? Marcia knows how to write a resume, and then you say it, it's true or false. When you write about your work experience, you have to start from your first job. It is good to mention a name of a reference from last job. Do not include your curriculum vitae and personal information such as hobbies, interests, and volunteer work. Ok? Então vocês vão ver aí direitinho, vocês vão colocar, né, de acordo com o texto, né, com o diálogo, vocês vão colocar verdadeiro ou falso. Ok? O T, né, true or false, was. This number two. Number two, we have where should this information be included? Ok? Aqui nós temos alguns tipos de informação, né? E aqui nós temos aqui a questão da identification, né? Que é identificação. Work experience, que é a experiência de trabalho, né? Formal education, né? Qual é a educação formal que você tem, né? Qual é o grau de escolaridade, né? Hobbies, ok? O hobby que você tenha, né? Que é bom citar, né? Lá. And volunteer work, né? O trabalho voluntário que você tenha feito em algum momento. Então, vocês vão ver direitinho, vocês vão relacionar essas letras aqui ao, né, a informação que está sendo aqui, ok? Se isso é um hobby, se isso foi um trabalho voluntário, se é uma experiência de trabalho, ok? Vocês vão ver direitinho aqui, né? De acordo com essas informações que vocês têm e vão marcar aí no livro de vocês, beleza? Página 162. Sequence words. Agora nós vamos falar, né, sobre sequence words. Sequence words, né, são muito usadas, né, para quando a gente está escrevendo alguma redação, né, um texto bem grande, essas coisas assim. É, no sequence words, né, a gente usa, né, questão da introdução, né, depois desenvolvimento, depois, né, a conclusão. Então, assim, a gente usa first, depois, né, a gente vai usar next, depois then, depois after that, e por último, o finally, ok? Então nós temos aí. First, you have to write your identification. So, first é a primeira coisa que você tem que fazer, né? Depois, next, you must write about your employment experience. Né? Então depois, né? Após, próximo, né? Next. Né? Você precisa fazer isso. Then, também tem sentido de, né, de depois, de após. You can write about your skills and activities. Ok? After that também tem o sentido de depois, né? Depois disso, né? After that, don't forget, né? Do not forget any further information, ok? And finally, né? Aí tem o sentido já de terminar tudo, né? Então, aquilo.
First tem o sentido de introdução, né? Next, then, and after that tem o sentido daquele desenvolvimento, né? And finally, vem com o sentido de conclusão, né? Só concluindo aquele texto, aquele assunto. Finally, your curriculum is ready to be sent. Ok? Então a gente vai ver aqui agora, né, nesse exercício na página 163, né? Regina was looking for a job. She started yesterday. Put the sentence in the correct order to find what happened to her. Then, make sentences adding the sequence words. Então, o que vocês vão fazer aí? Vocês vão ver direitinho, né, a questão do... Ó, por exemplo, vocês vão ver aqui a ordem que ela fez as coisas primeiro, né? Number one is this. On Sunday morning, she read the classifieds. Aí aqui, veio aqui escrito já, né? Regina read, né? Vocês vão completar aí no livro de vocês. Regina read or was reading the classifieds. This is the number one. Aí depois eu vou completar as outras usando, né, esse first, né, que estão aí no slide anterior aí, né? First, next, then, after that, finally, ok? Aí a segunda frase veio com first. Então, first, she selected many interesting job offers. Vocês vão ver aqui, né, no caso. Qual que seria o número 2 aí, né? Aí vocês vão ver, oh, that's it here. She selected many interesting job offers. Então vocês vão escrever aí, né? First, she selected many interesting job offers. Aí a próxima, né? Vocês vão começar com next. Né? Vocês vão seguir essa ordem aí, né? Então, próximo vai ser o next. Próxima frase. Começa com next. Next, vírgula. Vocês vão ver qual seria a frase 3, de acordo, né, com essa sequência aí. Vocês vão vendo direitinho, vocês vão, né? Vão dizer aí, vão, né? Tentar fazer, ok? E assim vai até o número 6. Qualquer dúvida podem perguntar. Here we have this text. Okay, guys? Starting your job search. Nós temos aí, né, esse texto. Eu não vou nem parar para ler agora também, tá, para não... Porque para não ficar algumas coisas, mas aí vocês vão, né? Tentem dar uma lida aí rapidinho agora, né, quando vocês estiverem tendo essa aula, ok? E tentem ver coisas de vocabulário aí, né? Palavras diferentes, caso vocês não lembrem de alguma palavra aí, me falem, né? Falem lá no grupo, ou então, né? Pesquise, mas aí tentem, né? Ver direitinho, né? Comigo. E a gente, né? Vai checando juntos também, ok? E aqui fala, né? Sobre starting your job search, né? Que fala sobre o começo, né? De como você vai começar a, a montar, né? A procurar emprego, né? Procurar um trabalho, ok? Aí nós temos aí, né? Nós temos o verbo hire, ok? Que é contratar, ok? E aqui é um texto bem tranquilo, de verdade. Então peço para vocês, né? Deem uma lida rapidinha e tal, para vocês conhecerem mais, ampliarem mais o vocabulário, né? De vocês, ok? And learn new words. Aqui nós temos, né? Algumas palavras diferentes, né? Palavras novas, para vocês treinarem também. Nós temos job opening, employment agents, telephone directory, temporary, and civil service. Job opening. No caso aí, job opening quer dizer que é um lugar que está dando vaga, né? Que tá com vagas abertas para emprego, ok? Employment agents é uma empresa que contrata, né, algumas pessoas, né? Employment, agência de empregos, né? Employment agents. Telephone directory. Aí vai ser mais o telefone da diretoria mesmo, uma coisa ligada mais ao trabalho mesmo, ok? Temporary, algum emprego temporário, ok? Temporary. And civil service, é o serviço civil, né? No caso,
ligado mais à sociedade mesmo, essas coisas assim, ok? Aí vocês vão ver aí, né, galera? Temos esse exercício, né, que tá entre a página 164 e o início da 165. Vocês vão ler, né, escolher a melhor opção, né, a opção que mais se encaixa aí, para completar essas coisas aí. Ok? Por exemplo, essa primeira. Many employment agents list jobs and in the ad section of newspapers. Então, aqui na Many employment agencies, né? Então, muitas agências de emprego, né? Elas listam os empregos nos jornais para que pessoas consigam, né? Na seção de empregos ali dos jornais, de newspapers. Aí vocês vão vendo as outras, né? Leiam aí com calma, com atenção. E vocês marquem, né, a opção que vocês acham que melhor completa esse espaço aí na frase. Ok? Letter B, C, D, and E. Here we have the word list and the verb forms. Okay? I will say then, and then I would like you to repeat. Okay? We have account, career, degree, employment, fee, highway, strengths, no insurance, I'm sorry, job, manager, master's degree, misbehavior, operator, orphanage, personnel, PhD, portfolio, relevant, resume, social work, transcript, volunteer. Ok? Alright. Vamos dizer que eu já falei, né, até o significado. Ok? And verb forms. Os verbos nós temos achieve, apply, attach, charge, employ, handle, hire, integrate, maintain, provide, raise, schedule, score. Ok? So that's it, guys. Esse que foi o vocabulário, né, que nós vimos muito nessa unidade aí, ok? Caso vocês tenham dúvida, podem falar, né, qualquer coisa aí sobre isso aí, sobre né, o novo vocabulário. E eu vou pedir para que vocês também, já hoje mesmo, finalizem essa parte do workbook, tá legal? Nessa parte do workbook, nós temos esse exercício 1 aí. Nós temos fill in the blanks and find out the proper meaning of each verb, né? For about computer language. Nós temos aí, assim como nós tivemos também naquela outra unidade, a questão do phrasal verb, né? Tudo direitinho. Então vocês têm alguns. Vocês podem completar aí com up, in, down. Vocês vão ver direitinho, né? Qual que completa melhor, né? E tem uma olhada lá naquela unidade também dos phrasal verbs, ok? Aí, por exemplo, essa primeira. You need to connect up your modem to the telephone line, okay? And then you do the others. Try to complete with into, up, down. Tentem completar com uma preposição, ok? The preposition, right? Okay, this number 2. You need to write the sequence. Vocês vão ler aí, né? Vocês vão ver de acordo com as figuras. Vocês vão tentar completar com a sequência. Ok? A sequência do que as pessoas estão fazendo aí. Por exemplo, after I get I get up in the morning, I take a shower, get dressed, have breakfast and walk the dog. Aí depois disso, né, você vai falar, né? After that, aí você vai continuando a história aí, ok? De acordo com as figuras aí, com as coisas, as atividades, né, que as pessoas fazem, né, no dia a dia. Job actions. Write what those people do while they work. Use verbs to express their actions. Aqui vocês vão falar, né, o que essas pessoas fazem, ok? Em inglês, obviamente. Manager. The person who organizes and controls the work of a business or organization
are a part of it, né? The manager é o gerente, né? Então é a pessoa que organiza, né? E controla todo o trabalho, né? Enfim. Vocês vão falar também como que é o trabalho do dentista, né? Do padeiro e do analista de sistemas, ok? The dentist, baker, and system analyst, ok? So that's it. And number 4, is your resume up to snuff? Match the columns. We're going to look here. Reference, experience, up to date, contact, interests, full time, and then you're going to match. Okay? For example, this letter A is resume, references. Ok? Vocês vão vendo aí, né, qual que completa melhor. Alright? Qual que completa melhor a questão, né, de um pro outro aí. Number 5, job experience. Do you work? And then you say, yes, I do, or no, I don't. If it's a yes, where? What is your occupation in your company? And then you explain. Ok? Se vocês quiserem inventar para praticar mais o inglês de vocês também, pode fazer isso. Ok? Alright. So guys, next week will be our exam. Ok? Let's check the subjects. Ok? Aqui eu falei que semana que vem vai ser a nossa teste, né? A nossa prova. Então aqui eu coloquei alguns assuntos principais, né, que estão na prova, ok? They are cleaning products, personal use, food, vegetables and drink. Né? No caso, aquelas palavras, aquele vocabulário de cleaning products, ok? Food, vegetable, drink. A diferença do some, do any, ok? Quando que eu uso some, quando que eu uso any, ok? Foods and drinks for a picnic, né? Quando é comida, bebida para um piquenique. É legal? Vocês vão, né, explicar direitinho qual que é a comidas e bebidas, né, que vocês vão usar para piqueniques, né? O vocabulário, né, e tal, tá lá, né? Perguntas sobre isso, né? Plural of nouns, né? Nós temos também plural of nouns. Coloquei aqui entre parênteses um exemplo, né? Por exemplo, city, que vira cities, né? Tem aquela regrinha do Y, né? Que você tira o Y, coloca o yes, porque antes dele vem o T, né? Que vem uma consoante, e assim vai. The present perfect. Present perfect is really important. Né? Também coloquei um exemplo aí de uma frase. Né? I have worked all day long. Né? Aí, I have worked, lembra, né? Sempre, né? O sujeito, depois o have, né? Depois o verbo no particípio, né? E constrói o present perfect. Okay? Tem aquela ideia da conexão com o presente, né? Não tem uma ideia exata do passado, né? Algo que tenha começado no passado, mas ainda tem um, um impacto no presente, e assim vai, ok? Nós temos também essas palavras aqui, né? For, since, yet, ok? Yet sem o A aqui, né? Yet. Aqui eu coloquei errado, é Y, e o T. Already, today, this year. Né? Vão estudando também essas palavras, né? O significado delas, ok? São bem importantes. Describing the buildings, né? Peço para que vocês também estudem, né? Como descrever os, os apartamentos, né? Os lugares, né? As construções em si, ok? Vejam bastante isso da questão do vocabulário com relação a descrever algum lugar, alguma coisa. E por último, personal questions, né? Vocês vão ter perguntas pessoais também para serem respondidas, tá legal? Perguntas tranquilas, né? Mas aí vocês vão ter que responder lá na prova também, ok? So, guys, we're going to finish here, né? Terminamos o livro aqui, terminamos tudo aqui, né? Como eu falei para vocês, eu vou mandar lá no grupo a questão, o finalzinho, né? Quando terminar a aula, eu mando toda todo o gabarito, né? Para vocês terem com vocês. Practice and repeat all the things at home, ok? Peço para que vocês repitam e vão praticando em casa. Do the exercise and make questions if you don't understand, ok? Façam perguntas mesmo, se vocês não entenderem.
muito importante isso. And study for the test, ok? Estudem para o teste, né, para a prova. Que mesmo, né, fazendo de casa, tem que ter aquela coisa, né, de não perder tempo, né? Porque vocês vão ter o horário da aula para fazer, né, de 2 às 4. Então, né, tentem focar mesmo nesse tempo para não atrapalhar vocês, ok? Have a nice weekend, guys. Bye bye.